invito que vocês que têm suas Bíblias poderiam me acompanhar na leitura do texto em Romanos capítulo 8. E se você que está em casa via Face tem sua Bíblia aí à disposição, também pode nos acompanhar na leitura bíblica. Romanos capítulo 8. Ok? Eu vou dar a leitura. Diz assim a palavra: Pois tenho por certo que as aflições do tempo presente não são comparáveis com a glória venidera que em nós outros há de manifestar-se. Porque o anelo ardente de la criação é o aguardar a manifestação de los hijos de Deus. Porque a criação foi sujeitada à vanidade, não por sua própria vontade, sino por causa do que ela sujeitou em esperança. Porque também a criação mesma será libertada de la escravidão e corrupção, a la libertad gloriosa de los hijos de Deus. Porque sabemos que toda a criação gime a una, e a una está com dolores de parto hasta a hora. E não só ella, sino que também nós outros mesmos, que temos as primícias do Espírito, nós outros também remimos dentro de nós outros mesmos, esperando a adoção, a redenção de nosso corpo. Porque em esperança fuimos salvos. Pero a esperança que se vê não é esperança. Porque lo que algum não vê, a que esperá-lo? Pero se esperamos lo que não vemos, com paciência lo aguardamos. Hasta aqui. Oramos novamente. Invito os irmãos que podem me acompanhar em oração também. Padre, outra vez nos achegamos a Ti nesta manhã. E muito em particular, Padre, queremos Te agradecer e louvar por esse tempo que nos reunimos como igreja, num dia tão importante, num dia muito particular para a nação de Chile. Nesse final de semana, onde Chile está elegendo seus candidatos, as pessoas que vão escrever a nova Constituição, os nossos alcaldes, os nossos governadores, os concejales. Padre, entregamos nossas vidas em Tus manos, porque Tu já tens controle daquelas pessoas que vão estar no poder. Lo sabemos perfeitamente. Muitos de nós outros quizá não temos ânimo para ir participar, pero entregamos esta realidade em Tus manos e pedimos, Deus, que Tu nos dê esta liberdade e que Tu nos dê o gozo também ao meditar em Tua palavra, em meio ao contexto e à realidade que enfrentamos, em meio, Senhor, ao que é ser do nosso dia. Entregamos o nosso tempo, entregamos a nossa mente, entregamos nossas preocupações em Tus manos, pedindo a liberdade em Tu Espírito, pedindo, Deus, que Tu visite cada hogar aqui representado, cada hogar que está nos acompanhando ou que vai nos acompanhar via Facebook. Que a presença de Tu Espírito também seja sobre suas vidas, pero dá-nos entendimento e dá-nos compreensão também acerca de Tu palavra. Por isso eu submeto minhas palavras, submeto me meditar em Tus manos, pedindo, Espírito Santo, que Tu me conduza, pedindo, Senhor, a liberdade em Tu Espírito, Padre. Obra com Tu poder através da palavra, Senhor, e manifesta Tu senhorio sobre a vida da Tua igreja, manifesta Tu senhorio sobre a vida de Tus filhos, manifesta Tu senhorio sobre a vida da Tua criação, Padre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Um título muito óbvio, ou muito que está no texto, eu o coloquei para essa predicação. E lá coloquei a manifestação gloriosa de los hijos de Deus. Agora, deixa eu imitar um pouco o irmão Jaime, que é professor. Como o irmão Jaime lhe gusta começar com uma pergunta, a mim também me gusta começar com uma pergunta. E eu vou tentar compartilhar com vocês de pantalla. Por se acaso, se não verem nada, me avisem, ok? Estão vendo? Está a pantalla? Amém? Ok. Agora, você se acorda qual foi o traje ou a vestimenta mais hermoso, mais lindo ou linda que você já usado e como esse traje
isso luzir? Existem momentos em que temos que nos apresentar de maneira apropriada para a ocasião, seja para uma entrevista de trabalho, seja para uma cerimônia de graduação, seja para um matrimônio de nós outros mesmos, de um familiar ou de um amigo. Algumas vezes, quando colocamos um traje novo, nós outros mesmos nos admiramos, porque nos gusta sentir bonitos, nos gusta sentir bonitas. E também nos gusta quando outras pessoas nos rogam flores, nos elogiam por la elegância ou por o bom gosto, em como luzimos em determinada ocasião. Aqui no texto em Romanos, temos uma situação muito particular, temos uma situação peculiar, uma situação única, uma situação surpreendente, eu diria uma situação extraordinária. E em meio a um contexto de liberdade em Cristo, do conflito da carne com o Espírito, ou contra o Espírito, da pertenência à família de Deus, Pablo nos habla sobre a manifestação dos filhos de Deus, nesse capítulo 8. Vemos em o texto sua ensinança acerca desta manifestação, como ele trata esse tema, quem são os protagonistas e quais são os resultados para os protagonistas desta ensinança. Mira o que ele diz no versículo 18. As aflições de hoje não podem ofuscar a glória venidera. As aflições de hoje, estimados, tudo que nós outros enfrentamos hoje, seja bueno ou malo, não podem ofuscar a glória que está por se manifestar em minha vida e em tua vida, que está por se manifestar na vida dos filhos de Deus. Aqui temos uma invitação para não perdermos o branco, para não permitir que as circunstâncias, que as injustiças de hoje nos paralise e nos desvie do propósito de Deus para nossas vidas. Todo o que nós outros podemos sofrer hoje, todo e qualquer tipo de maltrato, toda a maldade e toda a violência que nos afetam hoje, todo o zelo, todo e qualquer tipo de inveja, todo e qualquer tipo de perseguição que se levanta em contra nos outros, todo e qualquer tipo de dolo ou todo e qualquer tipo de enfermidade não são comparáveis com a glória que há de se manifestar em nós outros. E Pablo mesmo sofreu e experimentou todo tipo de violência, experimentou todo tipo de injustiça, experimentou todo tipo de zelo, todo tipo de inveja, todo tipo de maltrato e perseguição. Pero ele não permitiu que estas circunstâncias, que estas situações, que o dolor e o sofrimento que ele experimentou na carne afetassem sua convicção, afetassem sua fé, afetassem sua esperança. Por isso ele diz, pois tenho por certo. Ele está convencido que a promessa de Deus se cumprirá em sua vida, em seu corpo, e motiva a igreja a não desmaiar, e motiva a igreja a não desanimar diante de uma perseguição, a não desanimar diante de uma injustiça, diante do dolo ou diante de um sofrimento. Estimados e estimadas, a promessa de Deus se cumprirá em nossas vidas, se cumprirá em tua vida. Tenha por certo que o Senhor se manifestará em glória e em majestade em nós outros, em nossos corpos.
Amém? O Senhor se manifestará em glória e majestade em nossos corpos. Como Pablo mesmo diz a outra igreja, Cristo em vosotros és a esperança de glória. Ele é nossa esperança de glória, estimados e estimadas. Nada, absolutamente nada do que vivimos hoje e do que experimentamos antes de sua segunda venida, seja bueno ou seja malo, é comparável com aquilo mesmo que ele tem preparado para nós outros, que ele tem preparado para todos os discípulos de Cristo, que ele tem preparado para todos os filhos e hijas. As coisas temporais não podem desvirtuar, não podem adulterar, não podem corromper as coisas que são eternas. Pablo mesmo lo diz em 2 de Coríntios, porque esta leve tribulação momentânea produz em nós outros cada vez mais excelente e eterno peso de glória, não mirando nos outros as coisas que se veem, sino nas coisas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, as que não se veem são eternas. Estimados, é um desafio para que nós outros não quedarmos parados ou pegados nas coisas que enfrentamos aqui, que todas essas situações não podem impedir o nosso andar com o Senhor, não podem impedir o nosso crescer nessa intimidade com Ele e na liberdade do Espírito Santo dele obrando em nossas vidas hoje. Sim, nós outros vamos enfrentar situações desagradáveis, também vamos enfrentar situações muito agradáveis, pero nada disso é comparável com aquilo que Deus tem preparado para nós outros. Para aquela glória venideira que um dia vai se manifestar em minha vida e em tua vida. Por isso Pablo está animando a igreja aqui, não perca o foco, não perca o blanco, siga para a meta, siga para o alvo. Dependa do Senhor, busque do Senhor, permita que Ele moldeie tua vida, tu caráter, e que a glória dele seja manifesta em tua vida, mientras estamos aqui nesta terra. Pero há superior. Há um dia que essa glória será manifestada em sua plenitude sobre as nossas vidas. E Pablo, aqui nos textos, nos dá dois grupos que anelam ver esta manifestação gloriosa de los hijos de Deus. São dois grupos. Pero hoje veremos somente o primeiro grupo e na próxima semana veremos o segundo grupo. Mira o que Pablo diz e aqui encontramos o primeiro grupo. Porque o anelo ardente de la criação é o aguardar a manifestação de Deus? É aguardar a manifestação do Criador? Mira que tremendo que diz o texto, estimados. A criação tem um anelo ardente para ver a glória do Criador manifestada nos hijos de Deus. Ou seja, em nós outros, a criação está expectante para ver quando nossos corpos sejam transformados, quando esta glória nos cubra, nos revista com a glória do Criador. Todo o criado por Deus, os céus e a terra, os seres viventes, as estrelas, o mar e seus habitantes, estão hoje bajo maldição por causa do pecado. Mira o que diz Gênesis, capítulo 3, maldita será a terra por tua causa. Com dolor comerás de ella todos os dias de tua vida. Pero maldita será a terra por tua causa. Então, mirando o que Paulo diz em Romanos capítulo 8, uma pergunta me vem à mente. Como será aquele dia?
ou aquele tempo em que a criação contemple a glória que há de manifestar-se em nossas vidas. Podemos tentar comparar com nossos anelos mais íntimos. Como nos sentimos quando vemos um sonho antigo sendo realizado? Como nos sentimos quando vemos um irro, quando vemos uma irra sendo graduado em uma universidade? Como nos sentimos quando vemos o matrimônio de um irro, o matrimônio de uma irra? Ora, é difícil fazer essa comparação. E por melhor que seja o exemplo que usamos, pero podemos comparar com as pessoas que viram a Jesus em sua glória. E com alguns textos que hablam sobre a glorificação de nossos corpos. Jesus glorificado, por exemplo. Teremos o exemplo na Bíblia de alguns homens que tiveram o privilégio de ver o Senhor em sua glória e majestade. E um deles foi precisamente Pablo. E ele testifica no livro de Hechos, capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26, deste encontro que ele teve com o Senhor e viu Jesus Cristo em sua glória e majestade. E diz ele que ele caiu em terra, templando e temoroso. Capítulo 9, versículo 6 de Hechos. Caiu com o rosto em terra, templando e temoroso. E o outro que viu e que teve esse privilégio foi o João, o discípulo amado. Em Apocalipse, capítulo 1, ele diz, quando Levi caiu como morto a seus pés, versículo 17 do capítulo 1. Quando Levi caiu como morto a seus pés. Pero muito em particular, no caso de João, do discípulo amado, ele também teve o privilégio de ver a transfiguração do Senhor Jesus quando estava habitando entre os homens, juntamente com Pedro e Santiago. Pela transfiguração ali naquele momento, foi uma pequena amostra do que significa a glorificação. Ou poderíamos dizer, uma pequena, grande mostra, pero não era a plenitude da glorificação. Podemos imaginar essa cena? Juan teve essa experiência, viu o corpo do Senhor sendo transfigurado, e depois, mais tarde, ele tem outra experiência e vê agora o Senhor em sua glória e majestade. E quando o viu, caiu como morto a seus pés. Estimados, estimadas, nós outros, hoje em dia, também anelamos esse dia em que vamos estar na presença do Senhor, que Ele mesmo vendrá com glória e majestade para buscar a sua igreja. Pero mientras não tenhamos aquele encontro com Cristo glorificado, teremos apenas alguns flashes daquilo que vamos contemplar no futuro em nossos próprios corpos. E em relação a nossos próprios corpos e a glorificação de nossos corpos, Pablo também lo abra na carta aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz, trairemos também a imagem do celestial. Trairemos também a imagem do celestial. Capítulo 15, versículo 49. E para os filipenses, ele diz, o qual transformará o corpo de nossa baixeza para ser semelhante ao corpo de sua glória, por la operação com a qual pode também sujeitar a si todas as coisas. Ele transformará o nosso corpo à imagem do celestial, o terrenal à imagem do celestial. Este é o anelo ardente da criação.
Precisamente este anelo é ver a glória do Senhor em suas criaturas. A criação, estimados, anela ver aquele dia em que nossos corpos serão transformados e nós outros seremos a semelhança de nosso Criador. Pablo diz no versículo 21, a criação mesmo será libertada da escravidão de corrupção. Se acorda em Gênesis que lemos, capítulo 3, ela está sobre maldição, certo? Agora que Pablo está dizendo que ela está em escravidão de corrupção. Esta maldição que está sobre a criação agora, como consequência do pecado, tem seu tempo e tem seus dias contados. A criação volverá um dia a seu estado original. A criação será libertada da escravidão de corrupção. A criação também será restaurada. E esta libertar, este volver a seu estado original, esta restauração trará harmonia perfeita entre os seres criados, entre nós outros e a própria criação. Trairá, estimados, uma harmonia perfeita que nós outros não podemos experimentar hoje, em virtude do pecado, em virtude da maldição, em virtude dessa escravidão de corrupção que está na própria criação. E sobre essa harmonia perfeita, Isaías nos pinta um hermoso quadro. Mira o que diz Isaías. Mira o que diz Isaías no capítulo 11, a partir do versículo 6. Podemos imaginar esta cena? Podemos imaginar como será nós outros em perfeita harmonia com todos os seres criados? Podemos imaginar esse contexto de respeito mútuo? Nós outros respeitando tudo o que Deus criou. E na própria criação respeitando nós outros. Uma harmonia perfeita, aí nós outros vamos experimentar paz, aí a glória do Senhor será manifestada em toda a terra. Isaías está falando daquele tempo onde a terra, a criação será totalmente restaurada. Nossos ninhos vão poder rogar com as feras do campo. Nós outros vamos passear no meio dessas feras. E não vai estar mais a maldade que governa hoje. Não vai estar mais a violência que governa hoje. Não vamos estar mais em escravidão. E vamos experimentar a plenitude da glória do Senhor. Em sua plenitude, em sua criação e em nossas vidas mesmo. Toda a corrupção que vivimos hoje já não estará presente. Toda a maldade, toda a violência, toda a opressão que vivimos e experimentamos hoje já não estará presente. Toda essa escravidão, em la criação não terá mais lugar, a criação será livre de tudo isso que nós outros mesmos hemos provocado. E esta liberdade permitirá nós outros vivermos em harmonia e permitirá que unicamente, definitivamente, nós outros vamos respeitar a criação. Não vamos abusar dos recursos naturais como hacemos hoje. Não vamos mais abusar dos recursos naturais. Todo o dano que o homem ha causado ao planeta terá um fim definitivo. Por exemplo, os gases emitidos pelas grandes indústrias já não estarão mais aí. Já não haverá mais lugar. A criação será livre de tudo isso e esta liberdade nos permitirá viver em harmonia e respeitar a criação. As grandes hidrelétricas e termoelétricas já não usarão mais os recursos naturais de forma indevida.
Las grandes indústrias de la madeira, tanto em sul de Chile, em la Amazônia e em todo o mundo, já não destruirão mais os bosques naturais. A indústria bélica não necessitará mais fabricar a bomba nuclear ou termonuclear ou qualquer outra bomba de destruição em massa. Enfim, o homem não abusará mais da criação pelos recursos naturais. Por isso, vamos experimentar esta harmonia e vamos experimentar esta paz perfeita com os seres criados e com a criação. Experimentaremos desta paz entre os homens. Agora, falar de paz hoje é todo um tema. Nós outros escutamos o que está passando com Israel e de pronto nossas antenas quedam aí parado. Será o tempo, Senhor? Escutamos de toda a violência que vivimos em nossa sociedade. Escutamos de todos os atos terroristas. Escutamos de todo o abuso de poder. E perguntamos, será o tempo, Senhor? Outro dia, escutando a notícia, um parêntese, porque sempre hemos falado daquele chip, daquela marca, se acordam? Pois bem, a tecnologia já existia há muito tempo, pero agora os especialistas criaram um nanochip. E este pode ser colocado em nossa pele, pode ser colocado em nosso corpo. E mira como é sutil. Todos os especialistas disseram, isto é um avanço tremendo para a humanidade. Porque vamos poder controlar todo o tema de saúde e assim está se iniciando. Ou seja, por exemplo, para os diabéticos, vamos poder controlar o açúcar no sangue. Um especialista, um neurocirurgião disse, mira, isso para nós outros é o último em tecnologia, porque vamos poder acompanhar como funciona de hecho um cérebro humano. E nós outros sabemos para onde vai esse chip. E nos perguntamos, será tempo, Senhor? Israel está bajo ataque hoje em dia. Mientras nós outros conversamos, mientras nós outros escutamos a palavra do Senhor. E nos questionamos, Padre, será esse tempo onde Tu vai te manifestar em glória? Será aquele tempo onde Tu vai venir buscar a Tua igreja? Tua amada noiva para estar contigo? Falar de paz hoje, estimados, é todo um tema, e nós outros também anelamos esta paz. E muitos de nós outros, e vamos ver no próximo domingo, que não somente a criação, geme a com dolores de parto. Nós outros mesmo, diz o texto em Romanos, e isso vamos ver na próxima semana, nós outros mesmo temos um anelo ardente no nosso interior, por isso muitas vezes dizemos, Maranata, vem Senhor. Porque muitas vezes estamos cansados, estamos agotados de todo esse abuso que nós outros mesmos hemos causado, o dano que nós outros mesmos hemos provocado em la criação. Quizá isso aclara o porquê a criação tem esse anelo ardente. E a criação rime a a criação está com dolores de parto. Mira como Pablo personifica a criação. Tem dolores de parto. E a Bíblia abre no capítulo 12 de Hebreus, que, portanto, posto que temos em derredor tão grande nuvem de testigos. E mira que tremendo o que Pablo está dizendo agora, no capítulo 8 de Romanos. Interessante porque esse texto de Hebreus capítulo 12, quando nós outros usamos esse versículo, usamos para falar de los seres criados, dos ángeles e dos principados, e também dos homens que estão expectantes para ver aquilo que vai passar com a nossa vida, para ver o atuar de Deus com poder e glória sobre as nossas vidas. Alguns estão com expectativa e prontos para nos acusar.
pero outros em la expectativa de ver o poder e a glória de Deus sendo manifestada em nós outros. Bueno, juntamente agora com Pablo, no capítulo 8 de Romanos, agregamos a este grupo tão grande, esta nuvem tão grande de testigos que estão nos mirando, agregamos a criação como mais um dentre esses que estão aqui à espera. E mais que a espera, anela ver a glória de Deus em minha vida. Anela ver a glória de Deus sendo manifestada em tua vida, estimados. Mira que tremendo! A expectativa ou a expectação da criação não é somente ver a glória de Deus, é ver a glória de Deus sendo manifestada na vida dos filhos de Deus. Esta é sua expectativa, esta é sua esperança. Ela quer ver nós outros restaurados, porque ao ver nós outros restaurados, ao ver nós outros libertos, ela também será liberta. Ela sabe que a nós outros, ao experimentarmos a plenitude e a glória do Senhor, ela também vai experimentar a plenitude e a glória do Senhor. Essa é a sua expectação. Pero que tremendo, estimados, é pensar que nós outros perdemos esta liberdade. Perdemos esta liberdade de viver em paz, em harmonia com a criação, de viver em paz com o Criador, de viver em paz com nós outros mesmos, de viver em paz com nossos próximos. Perdemos esta liberdade. Que tremendo é nos acordar que o homem é o responsável direto por la condição que a terra e toda a criação vive hoje. Nós outros somos responsáveis diretos. Que tremendo é ver que o homem hoje se declara livre, pero vive como escravo de seus próprios desejos e de seus próprios anelos. E mesmo com todos esses avanços tecnológicos que nós outros, ou que a humanidade ha conquistado, o homem vive hoje como escravo de suas conquistas. Somos escravos hoje da informação. Somos escravos hoje da internet. E hago um parênteses aqui. Eu vivi uma semana sem ter internet em minha casa. E, sinceramente, me sentia como em outro planeta. Parecia que faltara algo que era essencial, que não poderia faltar para que eu pudesse trabalhar, para que eu pudesse estudar. Uma semana solamente sem ter internet em casa e me sentia raro. Somos escravos de nossos celulares. Esse sistema que hemos criado nos mantém ocupados e distraídos com muito entretenimento. Hemos perdido o foco, estimados. E nós outros, como igreja do Senhor, vivimos dentro desses sistemas e vivimos nessa cultura. Pero que tremendo que a criação está expectante, esperando que o tempo se cumpra, para que a liberdade gloriosa se manifeste sobre a vida dos filhos de Deus, sobre nossas vidas. Que tremendo, estimados! Esta gloriosa liberdade nos livra de toda esta corrupção, de toda a maldição e a maldade que vivimos hoje. Nos liberta da escravidão, nos livra do domínio senhorio do pecado, como Pablo habla, tanto no capítulo 7, como no capítulo 6 de Romanos. O pecado não mais terá domínio sobre nossas vidas. Nos livra desse sistema maligno que governa este mundo. Nos livra da condenação, da ira de Deus. Esta liberdade, a criação espera ver a terra
llena de la glória do Senhor. E esta liberdade gloriosa em los hijos do Deus, do Criador, esta liberdade em nossas vidas, é este o anelo ardente de toda a criação. Pero aún Pablo habla no versículo 20, porque a criação foi sujeitada à vanidade, não por sua própria vontade, pero também está sujeitada à vanidade. E mira que tremendo. Pero ojo, a palavra vanidade aqui não está sendo usada no mesmo sentido que nós outros la usamos hoje. Ou seja, não significa vanagloria, soberbia, altivez, orgulho ou petulância. Na palavra vanidade aqui, se refere à incapacidade para alcançar uma meta ou propósito. Por estar sujeita à maldição e à própria vanidade, nenhuma parte da criação cumpre a plenitude, o propósito original de Deus. Nenhuma parte da criação cumpre a plenitude, o propósito original de Deus. Ou seja, a criação está impedida de glorificar em plenitude ao Criador. A criação não tem liberdade de cumprir o propósito pelo qual foi criada em sua plenitude. A criação está sujeita à maldição. Aún há uma sentença vigente sobre ela. E isso la limita, la escraviza, e isso lhe causa este dolor. Pero, aún assim, ela tem uma esperança. E sua esperança é poder experimentar um dia esta liberdade gloriosa que já hemos mencionado, e cumprir em sua plenitude o propósito pelo qual Deus la criou. Então, a própria criação manifestará em plenitude a glória de seu Criador. O hecho que aún ela está sujeita à vanidade nos ajuda a entender também por que a criação geme e por que tem dolores de parto. A criação não está livre como deveria ser. Nós outros hoje podemos contemplar a beleza da criação, certo? Miramos a criação e muitas vezes la admiramos. Miramos o firmamento e quedamos sem palavra. Miramos os rios e mares e podemos contemplar a criatividade, a genialidade de Deus. Miramos todo o criado e muitas vezes quedamos sem palavra. Deus é o arquiteto por excelência. Os céus e tudo o criado contam a glória de Deus. Assim o declara o salmista: os céus contam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. E nós outros hoje, quando contemplamos a criação, não é tão hermoso? Quantas vezes nos admiramos a ver uma cena como esta? Pero ojo, se acordam da transfiguração? Se hacemos um paralelo com a transfiguração, toda esta beleza, aún é solamente um pouco daquilo que um dia nós outros vamos contemplar. Aún não está em sua plenitude toda essa beleza, todo o esplendor de seu Criador, toda a magnificência do Deus Criador. Aún não está em todo o seu esplendor, e nós outros dizemos: uau! Que hermoso, Senhor, é tua criação, que hermoso é o firmamento, que hermoso que nós outros temos a oportunidade de ver as maravilhas de tua criação. Pero, estimado, isso é uma pequena mostra daquilo que um dia nós outros vamos contemplar.
daquilo que Isaías nos diz no capítulo 8, daquilo que Pablo nos diz no capítulo 15 de 1 de Coríntios, nos diz em Filipenses capítulo 3, os nossos corpos serão também transformados, a própria criação será libertada, aí então nós outros vamos contemplar a glória do Criador em sua plenitude. Amém? Aí, então, nós outros vamos ver a glória plena do Criador em toda a sua criação, porque nós outros mesmo como homens seremos também libertados. Nós outros já não seremos tampouco escravos. Nós outros tampouco estaremos sobre maldição. Nós outros tampouco estaremos sobre nenhum tipo de condenação e vamos poder viver em paz com a criação, vamos poder viver em paz com Deus, vamos poder viver em paz com nós outros mesmos e vamos poder viver em paz com nossos próximos. Eu, todavia, miro a criação e digo, Senhor, como é hermoso tu poder. Como é maravilhoso, Senhor, como Tu criou todo esse sistema que nós outros vivimos hoje. Pero ao mesmo tempo, estimado, nós outros temos que nos arrepender, porque se a criação está na condição que está como escrava, isso é culpa direta do homem e do pecado que entrou através do homem. Por isso, hoje, a criação está expectante. Ela nela vê Deus sendo glorificado em nossas vidas. Este é seu anelo. Esta é sua esperança. A criação hoje sim está sob maldição. A criação hoje sim está sujeita à vanidade. A criação sim está em esclavitud. E é precisamente por isso que ela tem um anelo ardente. É precisamente por isso que a criação rime a com dolores de parto e aguarda a manifestação e a liberdade gloriosa de los hijos de Deus. Amém? Estimados e estimadas, eu meditava sobre esse texto e mira como nós outros somos limitados. E mira como nós outros somos limitados, não vemos em sua plenitude a beleza e o resplendor do Criador em suas criaturas e na criação. Não o podemos ver em sua plenitude. Sim, vai chegar aquele dia que vamos ver, e o texto de Pablo está nos ensinando e personifica a criação, que ela tem sentimentos, tem um anelo ardente e profundo de ver essa glória sendo manifestada em nossas vidas. Eu anelo essa liberdade. E como filhos de Deus, nós outros temos que anelar essa liberdade e ver Deus se sendo manifestado com glória e majestade em nossas vidas. Esse é o tema que nós outros vamos ver na próxima semana. Pero meditava sobre isso e dizia, Senhor, como somos limitados nós outros. Todo o dano que nós outros causamos para a terra. Eu não mencionei aqui as fábricas e os produtores de carvão. Eu não mencionei os grandes cargueiros de petróleo quando vaza petróleo no mar. Eu não mencionei todo o basural que o homem hoje faz dos oceanos, em los oceanos. Nós outros mesmo, dia após dia, estamos destruindo a criação. Por isso ela tem dolores de parto. E por isso ela nela vê essa liberdade gloriosa nos filhos de Deus. Amém? Quedamos até aqui. E na próxima semana vamos ver esse anelo ardente que nós outros mesmos dizemos, Maranata, vem, Senhor. Amém, Ricardo? É esse o anelo, dizemos que já não queremos mais, já não suportamos mais tanta aflição, já não suportamos mais tanto dolor. Nosso ombro exterior vem se desgastando com enfermidade, com nossa idade, com tudo aquilo que representa a limitação que temos por causa da condição que vivimos hoje. Pero também anelamos aquele dia e que o Senhor se manifestará em glória, em todo o seu poder e majestade sobre as nossas vidas e quando Ele vai transformar as nossas vidas. Amém? Isso veremos na próxima semana. Invito vocês que podemos orar novamente. Invito que inclinam suas cabeças. Se você que também nos acompanha em Facebook,
que está em sua casa, também pode nos acompanhar nesse tempo de oração. Padre Celestial, outra vez venimos à tua presença nesta manhã. E outra vez queremos te agradecer e louvar, porque tu nos dá a liberdade de parar para meditar em tua palavra. Tu nos dá essa liberdade de contemplar a hermosura, a beleza de tua criação, a sabedoria tua em tua criação. Pelo que tremendo é imaginar, Padre, que nós outros não podemos contemplar a plenitude de tua magnificência, de tu poder. Por isso, ajuda-nos em nossas debilidades, Padre, e perdona-nos, sim, porque nós outros somos responsáveis diretos, Padre, por tudo aquilo que tem passado na criação, por tudo aquilo que tem passado na terra, por tudo aquilo que tem passado no firmamento. Perdona-nos, Senhor, porque hemos te ofendido. Perdona-nos, Senhor, porque não valoramos as coisas criadas. E ajuda-nos, Padre, como tus filhos. Ajuda-nos a cada dia a buscar, Senhor, esta liberdade em tu espírito, a buscar, Senhor, esse poder tuyo sendo manifestado em nossas vidas. Dá-nos esse temor, dá-nos essa capacidade de depender de ti. Dá-nos essa capacidade de te honrarmos em cada atitude que nós outros tenemos. Obra com tu poder a um em nós outros. Entregamos, Padre, esse corpo que está se desgastando, sim. Entregamos nossas limitações em tuas mãos. E pedimos, Deus, que tu nos cubra e revista com tua presença e que tu guarde-nos também, dê-nos entendimento acerca de tua palavra. Dê-nos essa capacidade, Senhor, de entender aquilo que tu queres tratar com nós outros, através de tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, porque também somos limitados a interpretar a tua palavra. Por isso nos conduza e dá-nos a liberdade, Espírito Santo de Deus. Abre o nosso entendimento e guarda-nos, Senhor, guarda os nossos corações. Obra com poder a um na vida da tua igreja, porque nós outros também anelamos aquele dia em que seremos transformados, anelamos aquele dia em que seremos libertados, anelamos aquele dia onde tua glória vai ser manifestada em plenitude sobre as nossas vidas. Por isso entregamos o tempo de hoje em tuas mãos e nosso futuro também, Padre, pedindo que tu nos conduza e que tu nos use para bendizir a terra, que tu nos use para bendizir e para cuidar a criação, que tu nos use para bendizir e cuidar as criaturas, que tu nos use para bendizir e cuidar a humanidade, Padre. Perdona porque nós outros hemos criado armamentos de destruição em massa, porque nós outros hemos danhado tudo aquilo que tu has nos dado como recursos humanos. E ajuda-nos, Senhor, a viver conforme o propósito que tu tem para as nossas vidas, como tus filhos, Padre. Em nome de Jesus, guarda os nossos hogares, bendigo as nossas famílias, a vida de nossos filhos, bendigo, Padre, a vida daqueles que nos acompanham em Facebook, também seus hogares e famílias. E pido, Deus, que tua presença e cuidado seja com nós outros hoje e seja sobre os nossos hogares, Padre, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.